Fala, galera, tudo tranquilo? Tudo certo, moçada? Aqui é o professor Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, eu vou resolver com vocês nesse vídeo a prova da UniOeste, a prova de Química da UniOeste, vestibular 2023. Bem lembrado, para quem ingressou em 2023. Portanto, essa prova foi feita em 2022. Tudo bem? A prova vestibular 2022. Beleza? Eu vou compartilhar com você a tela lá. Só um minutinho aí. E vamos de muita química na veia agora. Bora lá? Então, a questão de número 50 dizia o seguinte: dentre os saneantes comuns recomendados pela Anvisa para serem usados contra o novo coronavírus, tem-se hipoclorito de sódio, NaOHCl ou NaClO, encontrado na água sanitária. Industrialmente, o hipoclorito é preparado por meio da reação química mostrada abaixo. Com relação a essa reação, assinale a alternativa incorreta. Deixa eu minimizar o tamanho da questão aqui. Vamos lá. Primeiro item, hidróxido de sódio, formulinha, NaOH, faz sentido? Hidróxido de sódio é considerado uma monobase forte, solúvel em água. Primeiro, por que monobase? Tem uma hidroxila só. Por que forte? É uma base da família 1A. E por que solúvel em água? As bases da família 1A são todas muito solúveis em água. Portanto, esse item está tonight forever. Beleza? Questão B, item B. O cloro gasoso é uma substância simples. Peraí, toda vez que você tiver apenas um elemento químico, você tem uma substância simples. Beleza? E dentro de uma substância simples, qual que é o NOx do elemento em questão? Sempre zero. Então, cloro gasoso é uma substância simples que possui um NOx igual a zero. Perfeito. Beleza? Questão item C. Para produzir 1,5 mol de hipoclorito, são necessários 106,35 gramas de Cl2. Espera aí. Olhando para o cloro 2 e olhando para o hipoclorito de sódio, você percebe que a reação é 1 mol para 1 mol. Então, para você fabricar 1,5 mol de hipoclorito, você precisaria de 1,5 mol de quem? De cloro. Beleza? Na tabelinha que o exercício vai te dar, né, seja tabela periódica, no dado do próprio exercício, ele vai ter que informar qual é a massa do cloro. A massa do cloro, nessa prova, é de 35,45. Então, o Cl2, 35,45 cada cloro, né? Se multiplicar 35,45 por 2, eu acho que vai dar 70,9 gramas por mol. Então, cada 1 mol, 70,9. Mas só que para fabricar 1,5 mol de hipoclorito, você precisa de 1,5 mol de cloro. Então, é só fazer uma continha de vezes, Wanderson. 70,9 multiplicado por 1,5. Perfeito. E adivinha quanto que vai dar isso? Vai dar 106,35 gramas. Então, o item C, ele está show de bola. Está tonight, maravilhoso. O cloreto de sódio é classificado como um sal normal, binário e não oxigenado. Ele está falando de quem? Agora do NaCl, não mais do NaClO. Esse é o cloreto de sódio. Bom, como é que eu vou saber se ele é um sal normal ou não é normal? Bom, primeira coisa, na fórmula dele não tem hidrogênios ionizáveis e nem hidroxilas. Então, ele é um sal normal. Por que binário? Quantos elementos tem na fórmula? Tem sódio e cloro, binário. E tem oxigênio? Não tem. Ele é um sal não oxigenado? Perfeito. Eu acho que a última está errada, pela lógica, né? Hipoclorito de sódio, agora está falando sobre o sal presente na água sanitária. NaOCl, que é a mesma coisa que NaClO. Ele pergunta se é um sal ternário. Tem 3 elementos na fórmula? Tem. Então ele é ternário. Por enquanto, certo. Ele pergunta qual é o NOx do cloro. Tem gente que já decorou. Quando se fala de hipo, o NOx é mais 1. Ah, mas não lembrava disso, Wallace, não tem problema. Oxigênio em qualquer sal, menos 2. O sódio que mora na família 1A vai ser mais 1. O cloro vai ter que ter uma carga que anula essas cargas que apareceram aí. Sódio mais 1. Oxigênio menos 2. A somatória, por enquanto, dá menos 1.
Então, esse cloro vai ter que ter um NOx igual a +1 e não -1, como diz no exercício. Portanto, esse item está errado. Beleza? Então, só para a gente voltar aqui na questão original. Única incorreta, letra E de Eguinha Pocotó. Fechou? Questão 50, tranquilo? Beleza? Vamos para 51. Uma substância sólida cristalina branca, ela é adicionada à água para produzir uma solução básica. Quando um ácido forte é adicionado, um gás é desprendido. Com base nessas informações, né, o sólido pode ser quem? Bom, a primeira coisa que ele fala é que essa solução, que essa substância produz uma solução básica. Vamos tentar eliminar alguém? Bom, KCl. KCl é um sal de caráter neutro. Como é que você sabe disso? Ele é derivado de uma base forte, um ácido forte. Então, ele é neutro. KOH. Opa, KOH é uma substância, é uma base. Então, se eu dissolver na água, vai dar realmente uma solução básica. Letra A, eu já vou eliminar, que ele é neutro. Letra B, eu estou na dúvida. Na letra C aparece um sal KNO3, o nome dele é nitrato de potássio. Se você parar para pensar, ele é derivado de um ácido forte, que é o nítrico, de uma base forte, que é o hidróxido de potássio. Então, o caráter dele é neutro. Então, não pode ser esse que vai produzir uma solução básica. A letra D fala sobre carbonato de sódio, carbonato de potássio. Carbonato de potássio é um sal, mas o caráter dele é básico. Por quê, professor? Ele é derivado de um ácido fraco, que é o ácido carbônico, né, de uma base forte, que é o hidróxido de potássio. Então, o caráter predominante dele é básico. Eu estou em dúvida entre dois caras que podiam ser básicos aqui, KOH e K2CO3. Vamos para o último. K2SO4, o nome diz é sulfato de potássio, ele é um sal de caráter neutro. Por quê? Porque o ácido que produz ele é o sulfúrico, forte. A base que produz ele é o hidróxido de potássio, forte. Portanto, o caráter desse sal é neutro, ele não serve como caráter básico. Eu já vou eliminar. O primeiro é um sal de caráter neutro, a terceira também e a quinta também. Qual é a minha dúvida? A B e a D produzem soluções básicas. Só que tem mais uma dica. Ele fala, quando um ácido forte é adicionado, um gás é desprendido. Peraí, se você pegar hidróxido de potássio, que é uma base, e tacar um ácido nele, vai produzir sal e água. Não vai produzir gás. Opa, então eu vou eliminar essa também. Confere. Sobrou uma? Tá, mas eu quero ver essa reação, professor. Então você pega lá, vamos provar que isso é verdade. Vamos provar que essa última aqui. Tem gente que já decorou que todo carbonato, qualquer carbonato, quando está com ácido perto dele, vai ter efervescência. Mas eu vou provar que isso é verdade. Vamos imaginar que você quis tacar lá um ácido clorídrico. Aqui vai acontecer uma reação de dupla troca. Vai formar o quê, professor? Vai formar 2 mols de KCl, que se chama de cloreto de potássio. Não é KCl, KCl. E o que mais que forma? Um ácido fraquinho, que é o H2CO3. Tá, mas eu não estou vendo gás aí. H2CO3 é um ácido instável, que ele automaticamente se decompõe em água mais quem? CO2. Ok? E CO2 vai ser responsável pelo efeito da efervescência, aquele barulhinho tipo de um sal de fruta. Ok? Então, qual é a única substância nessa listinha? Que ela é básica, mas ao mesmo tempo, se jogar um ácido nela, consegue produzir um gás, o K2CO3. Qual é o jeito mais fácil de lembrar disso? Todo carbonato ou bicarbonato também. Quando você joga um ácido nele, você vai ter a liberação de CO2. Você vai ter a tal da efervescência. Tudo bem? A questão de número 51, resposta Tonight Forever, qual que é? Letra D de The Best. Ok? Vamos para 52. Agora fala de tabela periódica. As propriedades periódicas são responsáveis não apenas pelo tipo de ligação formada entre os átomos, mas também pelo caráter e propriedades das substâncias. Assim, H2S e H2O são substâncias cujas propriedades químicas e físicas são totalmente diferentes.
Ao nível do mar, o primeiro é um gás tóxico e o segundo é um líquido não tóxico. No que se refere às diferentes propriedades químicas e físicas das substâncias, assinale a alternativa correta. Vamos abrir um espacinho aqui, vamos lá. Só uma curiosidade, antes de eu começar a ler o exercício. Se você olhar para a fórmula H2O e H2S, eles se parecem. Propriedades muito distintas, mas eles se parecem. O estilo da fórmula dos hidretos, né, desses dois hidretos, é o mesmo. Mesma geometria, confere, eles se parecem de certa forma. Até porque o O e o S moram na mesma família, né? Mas vamos ver. Ele pergunta, no que se refere às propriedades diferentes físicas e químicas dos dois, assinale a correta. Então, H2S é um gás porque o enxofre possui um maior volume atômico do que o volume do oxigênio. Mas o volume atômico não explica estado físico. Estado físico tem a ver com o quê? Com interação intermolecular. Já era. H2S é um gás porque suas moléculas formam ligações de hidrogênio fracas. Espera aí. H2S não forma ligações de hidrogênio. Qual é a condição para uma substância formar ligações de hidrogênio? Ela tem que ter hidrogênio conectado com quem? Com flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. São as moléculas que apresentam esse tipo de ligação, HF, HO, HN, que fazem ligações de hidrogênio. Então, H2S nem faz ligação de hidrogênio. A água é um gás somente a uma atmosfera de pressão e temperatura abaixo de 100 graus. Espera aí, então a água a 90 graus seria gás. Esquece, nada a ver. Tanto H2S como H2O são moléculas apolares. Espera aí. As duas têm geometrias angulares. Então, as duas são polares. Lógico que a água tem um caráter polar muito, muito, muito mais forte. Mas as duas são polares. Os vetores não se anulam. Errado. A diferença dos estados físicos líquido e gasoso dessas substâncias se deve principalmente ao fato de as moléculas de água, por serem muito polares, formarem ligações de hidrogênio entre si, enquanto que H2S não as formam. E aí? Perfeito. H2O é muito polar. Então, que tipo de ligação que une suas moléculas? Ligações de hidrogênio. O H2S não tem a mesma polaridade que a água tem. Então, suas moléculas são mais fracamente unidas. Por que tipo de ligação? Se chama de dipolo ou dipolo permanente. Beleza? Então, H2O faz ligação de hidrogênio, enquanto que H2S não faz ligação de hidrogênio. Portanto, essa é a resposta XDB. Beleza? Tudo certo? Então, a resposta do exercício 52, letra E de Eguinha, Ocotó. Questão 53, que fala sobre cinética. Duas reações químicas A e B têm concentração inicial de reagente 1 mol por litro. Na reação A, a lei de velocidade é de ordem 1. E no tempo de 10 minutos, a concentração de reagente é reduzida pela metade. Quer dizer que esse tempo de 10 minutos seria o tal do tempo de meia-vida. Na reação B, a lei de velocidade é de ordem 2. E no tempo de 20 minutos, a concentração do reagente é reduzida pela metade. Com relação ao enunciado, assinale a incorreta. Vamos lá. Primeiro item. Letra A de I love you. No mecanismo de ordem 1, ao dobrar a concentração do reagente, dobra-se a velocidade. Antes de falar disso, vamos lembrar. O que é mecanismo de ordem 1? É aquela reação em que a lei de velocidade pode ser escrita assim: V é igual a uma constante que multiplica a concentração do reagente. Nesse caso, que é ordem 1, você coloca 1 aqui em cima. Ou nem precisa colocar, né? O que acontece quando você dobra a concentração desse reagente? A velocidade vai simplesmente dobrar. Então, quando dobra a concentração, dobra a velocidade, perfeito. Agora, no item B, fala de um processo de ordem 2. Vamos escrever isso? Velocidade é igual a uma constante vezes concentração do reagente elevado ao quadrado. Mudou um pouquinho. Aí ele fala, ao dobrar a concentração do reagente, quadruplica-se a velocidade. Vamos pensar. Se você dobrar a concentração do reagente, a princípio era para duplicar a velocidade, mas o efeito é ao quadrado. Então, se você dobrar a concentração do reagente, a velocidade vai aumentar elevado ao quadrado. Não vai aumentar só 2 vezes, vai aumentar 4. E se eu triplicasse? Aumentaria 9. Se eu aumentasse 10 vezes, aumentaria a velocidade em 100 vezes.
O efeito é ao quadrado. Então, se eu dobrar a concentração, quadruplica a velocidade. O emprego de catalisador em ambas as reações produzirá uma redução da energia de ativação e um aumento da velocidade de reação. Para que serve catalisador? Bom, toda reação tem uma montanha para transpor. Opa, peraí, não ficou legal esse desenho. Toda reaçãozinha química tem uma barreira, né? A maioria esmagadora delas tem uma barreira para transpor. Um quebra-mola, certo? Para que o reagente vire produto. Se esse quebra-mola é muito grande, a reação demora demais. O que o catalisador ele faz? Ele cria um caminho mais fácil, diminui o tamanho do quebra-mola, ele diminui a energia de ativação, automaticamente a velocidade aumenta em qualquer reação. Então tá certo a C. Letra D, para o mecanismo de ordem 2, a gente está falando desse processo aqui. A constante da velocidade tem como unidade minuto elevado a menos 2. Mas como é que eu vou saber disso? Atenção. Olha para essa equação que eu destaquei para vocês. Eu vou isolar a letra K, porque ele quer que você fale da constante, eu vou isolar o K. Você concorda que a constante seria velocidade dividido por concentração elevado ao quadrado? Como é que a gente mede velocidade? Bom, se a concentração no exercício está em mol por litro e o tempo está em minuto, então a velocidade você mediria assim, mol vezes litro elevado a menos 1 vezes minuto elevado a menos 1. Confere? Agora, do lado de baixo, você tem concentração elevada ao quadrado. Como é que mede concentração? Mol por litro. Ou mol vezes litro elevado a menos 1, mas está ao quadrado, Wanderson. Então, embaixo seria mol elevado a menos, mol elevado ao quadrado vezes litro elevado a menos 2. Não esqueça que em cima desse mol aqui é como se fosse 1, né? Opa. Pronto. Dá para cortar? Dá para cortar algumas coisas ainda, dá? Mol elevado a 1 dividido por mol elevado ao quadrado vai dar mol elevado a menos 1. Litro elevado a menos 1 dividido por litro elevado a menos 2 vai dar litro elevado a 1. E ainda sobra o que para a gente? Minuto elevado a menos 1. Então, a unidade da constante seria mol menos 1, litro, minuto menos 1. Ele está dizendo que vai dar minuto menos 2. Não está errado esse item. Já era. Então, essa deve ser a resposta do exercício 53. Nós vamos fazer a última já, né? Para quem não lembrava disso. Para o mecanismo de ordem 1. Agora eu vou olhar para essa outra equação aqui. Ele quer saber qual que é a unidade da velocidade. Então, vamos lá. Se você fosse isolar a letra K, fica assim. K é igual a velocidade dividido por quem? Por concentração. Qual que é a unidade de velocidade? Mol por litro por minuto. Mol, litro menos 1, minuto elevado a menos 1. E qual que é a unidade que a gente usa para concentração? Mol por litro, que é a mesma coisa que mol vezes litro menos 1. Dá para cortar alguém? Lógico que dá. Mol, litro menos 1, litro menos 1. Sobrou apenas o quê? Sobrou apenas minuto menos 1. Por isso que a letra E ela está corretíssima. A constante da velocidade tem como unidade minuto a menos 1. Perfeito. A única incorreta, letra D de dado. Bora, bora. Então, a questão de número 53, letra D é a única incorreta. Vamos embora? Vamos para a questão 54. Essa questão, com todo respeito, ela está meio mal formulada. O texto não ficou legal. É possível resolver de boa, mas você vai perceber que ela não ficou bem clara, entende? Considera uma solução A, formada por ácido acético, a concentração igual a 30% do volume. E uma solução B, formada por ácido fórmico, de concentração 75% volume. Os valores para os pKs, né, dos ácidos acético e fórmico são 4,8 e 3,8, só para lembrar. Quanto maior o valor do pK, menos ácido a substância é. Então, nesse caso, o acético é menos ácido que o fórmico. A respeito dessas informações, assinale a alternativa correta. Primeiro item. Você percebe que o primeiro item ele é meio que incompatível com o texto.
O texto falou que a solução A é de 30%, a B é de 75%. Ele fala a letra A o seguinte, que duas soluções A e B de concentrações iguaizinhas a 0,01 mol por litro terão a mesma concentração de íons H+. Bom, então esquece o enunciado. Ele está perguntando de duas soluções A e B com concentração de 0,01 mol por litro. Ah, professor, como a concentração é a mesma, vai ter a mesma quantidade de H+? Não, eles são ácidos com acidez diferente. O fórmico é mais ácido, libera mais H+. O acético é menos ácido, libera menos H+. Elas vão ter a mesma concentração de H+? Incorreto. Eles têm acidez diferente. Tudo bem? Letra B fala sobre diluição. Para preparar 1 litro da solução B, na mesma concentração da solução A. Peraí. Ele está querendo pegar a solução que tem o soluto B, que é o ácido fórmico, está com concentração de 75%, e quer fazer ela de 75% cair para 30%. É isso? Ele quer pegar a solução B, feita de ácido fórmico, e transformar ela na concentração que tinha a solução A, ou seja, 75% tem que cair para 30%. Bom, professor, se você quer diminuir a concentração, eu acho que você vai ter que diluir. Confere aumentar a quantidade de solvente. Aí ele pergunta, para preparar 1 litro da solução B, na mesma concentração da A, é necessário transferir 400 mililitros de solução B e completar o volume para 1 litro com água destilada que seja. Bom, você concorda que é um problema de diluição? Transformar 75% em 30% é uma diluição. Uma das formas que o pessoal gosta de resolver é assim: concentração inicial vezes volume inicial, que é igual a concentração final versus volume. Então, esse é um jeito. Daria para fazer por regra de 3 inversa também. Qual que é a concentração inicial? 75. Qual que é o volume da solução inicial que você tem que pegar? Não sei. Você deseja que essa solução tenha qual concentração no final? Eu quero que ela seja 30%. Ele fala que ele quer preparar 1 litro, então o volume final é de 1 litro. A hora que você resolver essa continha, vai dar 30 dividido por 75, isso vai dar 0,4. 0,4 o quê? Você está achando o volume, 0,4 litros, que é a mesma coisa que 400 ml. Então, qual que é o procedimento correto? Certo, é você pegar um balão volumétrico. O que é balão volumétrico? É um dispositivozinho que você tem no laboratório, tem esse desenho, desculpa o desenho, tá? Aí tem uma marquinha aqui. Então, se você quer preparar 1 litro, você tem que pegar um balão de 1 litro. Confere. Coloque inicialmente aqui dentro 0,4 litros dessa solução mais concentradinha. Beleza? Aí você coloca um pouquinho de água só para homogeneizar e completa com água até o volume de 1 litro. Entendeu? Não é pegar 400 ml de solução concentrada e tacar mais 1 litro. Confere? É pegar 400 ml e acrescentar água até chegar em 1 litro. Então, olha a letra B. Para preparar 1 litro da solução B na mesma concentração de A, é necessário transferir 400 ml da solução B e completar o volume com 1 litro de água. Perfeito, o item B. Nós vamos fazer todas. Para preparar 1 litro de solução A na mesma concentração da solução B, é necessário transferir 400 ml da solução A e completar o volume para 1 litro. Não precisa fazer conta. Pensa, para você transformar uma solução de 30% em uma solução com concentração 75%, até é possível, mas não acrescentando solvente. Aí você tem que se retirar solvente. Confere, tem que evaporar solvente, por exemplo. Então, transformar de 30 para 75 é impossível fazer por adição de solvente. Então, a letra C está totalmente errada. Letra D de dado. Para preparar 1 litro da solução B nas mesmas concentrações da solução A, parecidíssima com a B, é necessário adicionar 400 ml em mais 1 litro de água. É errado. Não é para você pegar 400 e tacar 1 litro de água. É para você pegar 400 e tacar água até chegar em 1 litro. Por isso que está incorreto. Ambos os ácidos estão completamente dissociados devido ao fato de serem fortes. Primeiro, ácidos carboxílicos, eles não são considerados como fortes. Beleza? Tranquilo? E por terem pKa's diferentes, terem constantes ionizações diferentes, eles não liberam, eles não vão estar completamente dissociados. Uma pequena parte é que vai estar dissociado. Tudo bem? Então, errada a letra E também. Então, a única correta
Nesse caso, vai ser a letra B de batráquio. Tudo certo, moçada? Tranquilo, vamos para frente? Questão 55 de orgânica, super bonitinha, diz... fala a respeito do ibuprofeno. Só uma curiosidade. Ibuprofeno. Por isso tem esse nome louco aí, ibuprofeno. Que acaba sendo mais fácil do que falar ácido 2,4 isobutilfenilpropanóico, né? Enfim, ele é um fármaco utilizado para tratamento de dor, febre e inflamações. Analise sua estrutura química, representada abaixo, e em seguida as proposições feitas. A molécula pode reagir com álcool e formar um derivado com grupo funcional éster. Você está vendo um ácido aqui? Eu estou, Wanderson. E ácido adora reagir com álcool para formar éster. Como é que é o macetinho que o Wanderson sempre usa no canal Química Tonight? Reação entre ácido e reação entre ácido e álcool é para formar éster e água. O macetinho é: se o pai bebe ácido e a mãe bebe álcool, a Esther bebe água. Vou repetir: ácido mais álcool, éster e água. Se o pai bebe ácido e a mãe bebe álcool, Esther bebe água. Então, se esse ácido reagir com álcool, vai formar um éster. Perfeito. O anel aromático apresenta substituição do tipo meta. Bom, se você olhar nos dois substituintes que estão no anel, eles estão mais longe possível. Confere, entendeu? Então, eles estão nas posições 1 e 4. Então, isso é para, isso não é meta. Mas aqui está escrito 2 e 4. Esse 2 não é do anel. Esse 2 é do carbono 2 da cadeia de fora. Esse é o carbono 2. Então, nesse carbono 2 aqui, tem um grupo bem grandão chamado de para-isobutilfenil, beleza? Mas, voltando, ele é para, ele não é meta. A molécula possui um substituinte isobutil. Deixa eu pintar de outra cor para você não se perder. Esses 4 carboninhos que estão pendurados no benzeno é o que se chama de isobutil. Perfeito? Perfeitinho. Tonight forever. Então, por enquanto, 1 e 3. Já eliminou? Ainda não. A molécula não possui carbono quiral. O que é um carbono quiral? Carbono quiral é aquele carbono que tem seus 4 ligantes todos diferentes. Vamos ver? Bom, se você olhar para esse carbono aqui, por exemplo, quem são os ligantes dele? Lado de cima tem um metil, lado direito tem uma carboxila, lado esquerdo tem um para-isobutilfenil, e escondido tem um H, um hidrogênio escondido atrás desse carboninho verde. Essa molécula não possui carbono quiral? Possui, sim. E se ela possui carbono quiral, ela poderia se apresentar na forma de estrógena e também na forma levógena, ou seja, na forma de enantiômeros. Então, o item 4 está errado, porque a molécula tem sim carbono quiral. Então, respostas corretas 1 e 3. Vai dar letra C de sangue. Sangue não é com C, óbvio. Beleza? Vamos para a última questão da prova da UniOeste. Fala sobre ácido oleico. Ácido oleico tem a formulinha cuja estrutura está representada abaixo. É um ácido graxo, porque graxo ultrapassa 10 carbonos. É gorduroso, untuoso. Presente em animais e vegetais, muito utilizado na indústria cosmética, principalmente como emoliente, amacia sua pele. Possui ainda massa molar de 282,4 gramas por mol e pontos de fusão e ebulição iguais a 13 e 360 graus, respectivamente. O desenho está prontinho, super bonito, né? Com relação ao ácido oleico, assinale a correta. É um líquido a temperatura ambiente e completamente solúvel em água. Espera aí, líquido na temperatura ambiente. Ele derrete em 13, ele ferve em 360. Então, a 25 graus, que é o ambiente, ele vai estar líquido. Ok. Completamente solúvel em água. Professor, tem uma carboxila aqui, ó, até faz ponte de hidrogênio com a água, ou faz ligação de hidrogênio com a água. Beleza, só que é uma molécula muito grande, que tem 18 carbonos. Entende? Quando você tem um grupo hidrofílico na molécula, se tiver 1, 2 ou 3 carbonos, dissolve super bem. Se tiver 4 ou 5, dissolve, mas não tão bem. De 6 acima já é considerado praticamente insolúvel. Essa coisa gordurosa que você está vendo aí, completamente solúvel em água, não faz o menor sentido. Forma um sal ao reagir com hidróxido de sódio. Peraí, essa substância que você está vendo, ele é um ácido carboxílico. O que acontece quando o ácido reage com base? Forma sal e água. Perfeito.
feito esse item? Só para curiosidade, se ele reagisse com base, formaria um sal chamado de oleato de sódio. Por que oleato? Porque oleico vira oleato. Assim como nítrico vira nitrato, sulfúrico vira sulfato, carbônico vira carbonato, oleico vira oleato de sódio. Possui isomeria geométrica do tipo E, do tipo trans. Tem gente que responde isso sem analisar se é cis ou trans de verdade. Basta perceber que na dupla a molécula dobrou, ela deu uma entortada, não ficou retinha, bonitinha. Quando a molécula, mesmo tendo a dupla, fica reta ou fica retra, ela é trans. Quando ela começa a dobrar na dupla, ela é cis. Mas tem outro jeito de você provar isso, muito mais bonito. Você pode fazer assim. Tem um hidrogênio escondido aqui para cima. Aqui deve ter um hidrogênio escondido de onde? Do ladinho. Mas você sabe que é essa disposição. Porque carbono que faz uma dupla, carbono sp2, tem que ter ângulo de 120 entre os seus ligandos. Beleza? E se você lembrar lá das aulas de isomeria geométrica, inclusive no meu canal, caso você tenha dúvida sobre isso, para saber se é cis ou trans, você faz isso aqui. Você pega a sua reguinha, traça um plano imaginário que passa pela dupla. Aí você percebe que os dois hidrogênios estão do mesmo lado desse plano. Ou seja, esse é um isômero do tipo cis, e não do tipo trans, como está dizendo aqui. Possui 16 carbonos com hibridação do tipo sp3. Professor, total são 18 carbonos, né? É isso? Só que você percebe que tem 3 deles que são sp2. Esse carboninho roxinho, esse outro roxinho, esse outro que eu pintei de roxo aqui, eles são carbonos que fazem uma dupla cada um. Portanto, eles são do tipo sp2. Tem 18 carbonos no total. 3 deles são sp2, quer dizer que 15 deles são sp3. Está dizendo aí que são 16, então esquece. É um ácido graxo saturado. Peraí, se ele tem uma dupla dando tchauzinho para você, não pode ser um ácido graxo saturado. Ele é de que tipo? Ele é insaturado. Então, a única correta, letra B de Borrasópolis, que é a cidade onde eu nasci. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Espero que essa resolução tenha ajudado, tenha empolgado você a resolver outras provas da UniOeste. Beleza? No meu canal tem outras provinhas resolvidas também. Se você puder assistir, dar uma força, compartilhar com a torcida do Corinthians e do Flamengo. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.